E aí, pessoal, tudo tranquilo, tudo beleza? Estamos nós aqui para trazer uma palavra para todos aqui. Vamos falar nesses dias, sobre renovação da mente. Bebeto Tramontini trazendo para vocês algo de novo do céu, em nome de Jesus. Por que nós vamos falar da renovação da mente? Porque a mente não renovada é uma das coisas que fez com que o povo que saiu do Egito, que o povo de Deus, quando saiu do Egito, foi para o deserto, ficasse reclamando de Deus, murmurando de Deus, porque essa mente era escrava. Então, Jesus convida inicialmente a gente a se arrepender, que é uma metanoia, uma mudança de mentalidade, e a palavra em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse transformar-vos, a palavra é quase a mesma palavra para metamorfose, que é a mudança de forma, né? Fala antes para não tomar a forma do mundo e para ter a mente renovada. Então vamos trabalhar algumas coisas e oramos para que isso seja vivo, que o Espírito Santo vivifique essa palavra e seja bênção para a sua vida. Vamos lá? Então, às vezes parece que as pessoas pensam que Jesus tem dificuldade de edificar a sua igreja, que as coisas são difíceis, mas eu creio que quando a gente a gente nasce de novo, tem um coração mudado, transformado, né? Jesus nos perdoa e pela sua palavra várias coisas são colocadas que elas são e nós não podemos adaptar, elas são como são. Então a maneira da gente pensar é que às vezes atrapalha, porque se a gente recebe uma palavra no ouvido natural e a mente não tá preparada para aquilo, ela vai deletar aquilo antes de cair no espírito, antes de cair no coração. E na verdade nós teríamos que ter um espírito dominando sobre a mente e a pessoa receptiva a tudo que Deus fala revelada a palavra pelo Espírito. Jesus disse: as minhas palavras são Espírito e vida. Nós agora vivemos debaixo da lei do Espírito e vida, e não da lei do pecado e da morte, porque há uma mudança de sacerdócio, né? Não temos mais o sacerdócio levítico, agora Jesus é nosso sumo sacerdote, nós somos o templo e nosso corpo é convidado a ser o sacrifício vivo, oferecendo os membros do nosso corpo em sacrifício vivo. Seria a nossa boca que fala palavras que edificam, sem mentira, os nossos ouvidos, as nossas mãos, os nossos órgãos genitais, os nossos pés, nossos braços, tudo oferecer o corpo todo em sacrifício vivo. E isso, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que ofereça os vossos corpos em sacrifício vivo, um corpo sem pecado. E logo em seguida vem: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a palavra de Deus fala em Hebreus que a espada do Espírito separa as coisas que são da alma das coisas que são do Espírito. Quer dizer, as coisas da alma é aquilo que nós pensamos, e as coisas do Espírito é as coisas que Deus pensa. Então no Espírito nós pensamos como Deus pensa, e na alma, a nossa mente tem a tendência de pensar de maneira natural, e a mente natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura. Então por isso é necessário a renovação da mente, que ela já foi no arrependimento, ela já há uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de viver, já houve uma mudança, e agora ela precisa ser transformada para continuar recebendo, crescendo e chegar numa maturidade em Deus. Então você vai ver várias coisas assim, e a mente natural ela não aceita milagre, a mente natural não vai aceitar as coisas assim, ela quer explicação para tudo, e no Evangelho a maioria das coisas não são explicáveis e não tem como explicar, porque são milagres, são coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais. O sobrenatural faz parte do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
E a nossa fé precisa estar embasada no poder de Deus, no poder do Espírito. Então a nossa mente renovada vai aceitar as coisas da palavra como elas são, não trazendo para a lógica, onde se formam sofismas, raciocínios lógicos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus na face de Cristo. Então temos agora um poder disponível extraordinário para a salvação de muita gente, mas precisamos ter a nossa mente renovada e transformada, e isso ser vivo e a gente levar essa vida para muita gente. Jesus fala, quando Jesus está falando no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 8, ele diz assim, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, se a gente quer ver Deus e pode ver Deus, necessário é ter esse coração puro, além de ter nascido de novo. Aquele que Jesus fala, Mateus 3,3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. E o que é esse ver? O ver o reino de Deus é uma coisa que me intrigava. Eu nunca vi as pessoas falar sobre o que é pregar o ver o reino de Deus, mas não explicar o que é ver o reino de Deus. E o próprio Jesus fala em Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21, que o reino de Deus não vem de forma visível, nem dirão está aqui ou está ali, mas o reino de Deus estará dentro de vocês. Então, na verdade, nós estamos vendo uma coisa: se o reino de Deus não é visível, o reino de Deus é invisível. Então, Jesus nos convida a nascer de novo para ver o invisível. A fé, a certeza das coisas que se espera, a prova das coisas que a gente não vê. Então, aqui temos um acesso e ver coisas extraordinárias que somente Deus pode fazer. E no reino existe um rei. E todo o evangelho trata-se de um reino e um rei. A salvação nos dá acesso a esse reino, é um reino de salvos, e as pessoas num reino deveriam ser submissas ao rei. Nós estamos vendo no nosso país agora um conflito de poderes, um querendo mostrar que é mais que o outro. No reino não existe isso. No reino é o rei que determina, é o rei que manda, o rei que é dono, o rei que faz tudo, e as pessoas se submetem ao rei. Então, trata-se de um reino e de um rei. A nossa mente não está acostumada com isso, por isso também ela precisa ser renovada. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 16, a minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, é necessário maturidade aqui, mas não da sabedoria dessa era, dos poderosos dessa era que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, o mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se tivesse entendido, não teriam crucificado o Rei da Glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou. Presta atenção, então a mente renovada precisa imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, imaginar trata-se de ter as coisas claras em imagens e produzir isso, para que isso venha se tornar como realidades na nossa vida. Então, as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam é para agora, para essa era, não é para a era do porvir. Então, nós precisamos também entender o processo de renovação da nossa mente. E aqui no versículo 10 diz assim, mas Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Versículo 12, nós porém não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para as que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm de Deus, pois lhe parecem loucura. Não é capaz de entendê-las, pois elas se discernem espiritualmente.
Quem é espiritual discerne bem todas as coisas, ele mesmo de ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E aqui a gente vai entender, quando diz nós temos a mente de Cristo, não é eu tenho a mente de Cristo. A mente de Cristo, ela é corporativa, ela está no corpo. Então, quando o corpo age em sintonia como o corpo, funciona a mente de Cristo, e aí as coisas são muito mais tranquilas. Por quê? Porque a maneira de pensar já ficou completamente diferente. Então a transformação da nossa mente vai levar justamente a entender que a glória foi dada para que a gente seja um. Então Jesus disse, assim como eu estou em ti, Pai, que tu estás em mim, que eles estejam em nós, para que o mundo creia. Então é uma unidade, Jesus, o Pai, Jesus em nós, uma unidade, o mundo crê, e o amor expresso, e que o mundo creia que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Então esse processo de entender a unidade de Cristo também faz parte da renovação da mentalidade, uma maneira diferente de ver a vida. Então a mente natural não aceita as coisas sobrenaturais, parece loucura. Então nós temos que voltar a claramente falar da loucura da pregação. É loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Bênção, coisa boa, nos vemos na próxima aula, que Deus te abençoe em nome de Jesus.